Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 11 de janeiro, quarta-feira da primeira semana do tempo comum. Estamos neste tempo, amados irmãos e irmãs, que somos convidados como discípulos a caminhar juntos com o Senhor, a viver então no cotidiano da vida de Jesus, a experiência de estar com Ele, ouvir suas palavras, ver os seus sinais, os seus milagres, aprender com o Senhor, que é bom, sumo e eterno sacerdote, que é o bom pastor, que tem um manso e humilde coração, para que possamos também ter um coração semelhante ao dele. Por isso, amados irmãos e irmãs, eu te convido, você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, seu comentário, compartilhe esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Marcos, capítulo 1, versículos de 29 a 39. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu, e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar no lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andavam por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, também contamos com a primeira leitura no dia de hoje da carta aos Hebreus, capítulo 2, versículo 14 a 18. A carta aos Hebreus é uma grande homilia, aonde nos convida, amados irmãos e irmãs, a compreender o grande mistério de Jesus como sumo e eterno sacerdote do Novo Testamento. Aqui, sobretudo no trecho de hoje, desta passagem da carta aos Hebreus, o autor nos chama a uma reflexão, dizendo: visto que os filhos têm em comum a carne e o sangue, também Jesus participou da mesma condição para destruir com sua morte, ou seja, o sacrifício amoroso de nosso Senhor Jesus Cristo, a sua entrega, isto é, destruir o poder da morte, aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo, e libertar os que, pelo medo da morte, estavam a vida toda sujeitos à escravidão. Hoje em dia, também, quantas pessoas se fazem sujeitas à escravidão do pecado? O Senhor quer nos libertar. O Senhor quer nos dar vida e vida plena, em abundância. E isso tudo é possível, sobretudo, pelo sacramento
da reconciliação. Que possamos buscar o Senhor, nos reconciliar com Ele. E aí continua, pois afinal não veio ocupar-se com os anjos, mas com os descendentes de Abraão. Jesus veio se ocupar conosco. Por isso, devia fazer-se em tudo semelhante aos irmãos, semelhante a nós, exceto no pecado, para se tornar o sumo sacerdote misericordioso e digno de confiança nas coisas referentes a Deus, a fim de expiar os pecados do povo, a fim de expiar os nossos pecados, de nos dar a graça de reconciliar-nos com Deus, de participarmos da vida em Deus. Pelo sofrimento, pela sua entrega, Ele nos deu esta graça, pois tendo Ele próprio sofrido, ao ser tentado, é capaz de socorrer os que agora sofrem a tentação. Então olha que palavra mais linda. O Senhor nos socorre também em meio às nossas tentações. Senhor, vinde em nosso auxílio, vinde em nossa segurança. O Salmo 104 traz então como refrão: o Senhor se lembra sempre da aliança, um Deus de amor, da aliança, que se preocupa e se lembra da aliança que fez conosco, de um amor incondicional, sempre, eternamente. E o Evangelho de hoje, o Evangelho de São Marcos, dá continuidade então deste caminho da vida pública de Jesus. Nós temos mais um ensinamento com o Senhor no dia de hoje. Jesus sai da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão Pedro. Então, amados irmãos e irmãs, tomemos consciência. Ir para a sinagoga, eles iam por volta da manhã, por volta de umas 8 horas da manhã, e o percurso, o período que se ficava na sinagoga era parte da manhã. A liturgia era uma liturgia bem compassada, aonde se tinha a leitura então da Sagrada Escritura, se tinha então os ensinamentos, enfim. Quando eles saem da sinagoga, como nós ouvimos aqui, Jesus vai com Tiago e João para a casa de Simão e André. Eles estão indo por volta do horário então do meio-dia, do almoço. Quando eles chegam em casa, a sogra de Simão Pedro estava com febre e eles contaram a Jesus. Nosso Senhor Jesus Cristo se aproxima, segura a mão então da sogra de Simão Pedro e a ajuda a levantar-se. Olha que expressão mais profunda e significativa. Jesus dá a mão, nos levanta, nos sustenta. Essa mulher estava prostrada pela febre. Quantas vezes também nós nos encontramos febris pelo pecado? O Senhor nos dá a mão, o Senhor nos levanta, o Senhor nos reergue, o Senhor nos dá vida e vida em abundância. Então, ela se levanta, a febre desaparece e ela começa a servi-los. Então a sogra de Pedro, de certa forma, nos traz esta realidade de como os discípulos de Jesus devem viver, se reerguer da febre do pecado, pois o Senhor nos resgata e nos levanta. Isso se dá de uma forma muito preciosa pelo sacramento da reconciliação. E aí temos condições de servir aos nossos irmãos e irmãs. Depois dessa realidade que ela começa a servir, certamente ela vai fazer o almoço, está ali recepcionando, convivendo com Jesus e com os discípulos, Tiago e João, enfim. Logo depois da refeição, no período da tarde, Jesus, depois do pôr do sol, levaram a Jesus muitas pessoas doentes e possuídas pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa de Simão Pedro. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças, expulsou muitos demônios e não deixava que nenhum demônio falasse, pois eles sabiam quem era Jesus. Então há no Evangelho de São Marcos o que nós chamamos o segredo messiânico,
Com relação à glória, o Senhor se esconde. Com relação ao sofrimento, à entrega de amor, à cruz, Jesus fala abertamente. Então nós vamos ver isso muito no Evangelho. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou. Então nós vemos os 3 momentos no Evangelho de hoje. Jesus se levantou e foi rezar em um lugar deserto. Jesus é o orante por excelência. É aquele que reza constantemente e nos ensina a também viver este caminho. Ele o faz para dar testemunho aos seus discípulos e a cada um de nós hoje. Quando o encontraram, disseram: todos estão te procurando. Jesus respondeu: vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. Jesus veio para anunciar, para testemunhar o reino dos céus. E andavam por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando demônios. Então Jesus que vive esta vida itinerante, uma vida consumida pela causa do reino, para anunciar, para pregar sobre o reino dos céus e dando liberdade à vida das pessoas que ali se encontram, sejam acometidas por doenças, sejam importunadas por espíritos maus. Que o Senhor nos ajude também no hoje da nossa história a vivermos livres para nos encaminharmos ao seu encontro, para acolhermos a sua palavra, para que possamos junto a Ele, amados irmãos e irmãs, também testemunhar. Jesus fala do reino dos céus. Hoje somos convidados a dar testemunho do reino dos céus, que se expressa para nós hoje em dia por meio do Evangelho. Que o Senhor nos conceda esta graça, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê ânimo e coragem para amá-lo e servi-lo em nossos irmãos e irmãs. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.